GTA 6 com certeza vai fazer isso daqui, ó, muito bem, que é a simulação de física com Ragdoll. Se a gente pegar os outros jogos da Rockstar Games, cara, isso é uma das coisas feita com uma excelência tão grande. Acho que o próprio GTA 4 começou a fazer isso daqui de uma forma fantástica lá atrás, né, que ele fazia uma mistura entre o personagem simulando física e as animações. E ele foi melhorando isso conforme o tempo foi passando. O GTA V, ele não exagerou tanto quanto o GTA 4 nesse quesito, mas eu acho que o Red Dead Redemption conseguiu fazer esse blend de uma maestria tão grande. E eu quero falar sobre o que a gente pode esperar disso no GTA 6 e mostrar para você. Olha só, bom, como que funciona isso, tá? Qual que é a ideia por trás de uma simulação de física de Ragdoll? Para começo de conversa, a gente tem o personagem, tá? O personagem, ele vai trazer aqui, ó, pessoal, a textura e vai trazer os ossos. Sei que isso é meio louco para quem não acompanha desenvolvimento de jogos, mas os personagens dentro da criação de jogos, de um motográfico, eles têm ossos e pele também. Então, por exemplo, essas partes azuis que vocês estão vendo são ossos e eu consigo controlar cada um deles e é isso que gera as animações, ó. Então os ossos influenciam a pele. Inclusive, eu tenho que, na hora que estou criando o personagem, dizer a influência que cada osso tem na pele. Bom, a partir disso, pessoal, a gente tem que separar a física das animações. Então, essa parte aqui de controlar os ossos, ela é uma animação. Só que eu posso simular a física, ou seja, eu posso colocar esses ossos para que eles fiquem de forma mais orgânica como na vida real, que eles fiquem balançando e tal. E para isso eu preciso de um conjunto de regras, porque diferente da vida real, em que a gente é formado por átomos e as coisas simplesmente colidem, aqui no mundo dos jogos você não tem isso, você tem que especificar. E é legal, porque daí você pode criar o que você quiser, do jeito que você quiser. E para isso, dentro da Unreal Engine, a gente tem os Physics Assets, que vão controlar justamente isso. E aqui eu tenho 4 exemplos. E é basicamente a partir desse arquivo que a gente consegue criar coisas do jeito que a gente quer. Nota que cada personagem aqui vai ter uma forma diferente de cair. Deixa eu só dar um play normal, a gente vai poder ver melhor. Aí. Viu que cada personagem cai de uma forma diferente? Um cai um pouquinho mais duro, outro cai um pouquinho mais devagar, outro mais rápido, outro mais molenga. Isso tudo é determinado dentro de um arquivo. Então, deixa eu abrir um deles aqui para mostrar para vocês como é. Então, vou pegar esse aqui, vou até a pasta e vou abrir o Physics Asset. E a lógica é exatamente essa. Bom, eu falei que a gente tem o osso, a gente tem a pele, a carne, né? E a gente tem também essa parte dos Physics Assets, que vão dizer como os personagens, como cada parte do corpo colide. Vocês estão vendo aqui que na cabeça, ó, tem um cilindro. Esse cilindro vai dizer como é a colisão da cabeça quando ele está simulando física. Isso aqui também, os ossos vai ter, normalmente, acompanhando a malha, uma partezinha. Então, o antebraço tem, né? Não precisa ser todos os ossos, mas olha, a perna, o pé. E aí, se você notar e chegar mais perto, você vai ver que tem uma partezinha verdinha e uma outra vermelha. E o que são isso? E o que são isso? O que é isso? É a influência de cada raio. Porque se eu começar a simular a física aqui e eu colocar meu pescoço para trás, meu pescoço ele vai ter um limite. Mas como eu falei, no mundo dos jogos, você precisa determinar um limite para as coisas. Elas simplesmente não sabem o limite que elas têm. Então, aqui, isso é limitado dentro dos códigos. Então, eu posso selecionar, por exemplo, o pescoço e aí vir nas configurações aqui em detalhes e eu posso colocar um limite aqui, ó. Tá limitado, limitado, limitado no ângulo de 30, ângulo de 20, ângulo de 20. Eu posso trabalhar isso. E o que vai deixar mais realista ou vai deixar mais arcade, mais louco e tudo mais, vai ser essa quantidade de limites que você coloca e também as forças que você coloca para justamente manter aquele osso no local. Então, eu posso simular de forma mais lenta ou de forma mais rápida. Então, ó, aqui simulou rapidão, né? Eu posso alterar justamente essa possibilidade. Aqui, se eu selecionar ele e vir em Simulate Option, Simulate Selected, ele vai simular só o pescoço. E eu posso colocar para que isso aqui seja mais forte ou mais fraco, e aí eu começo a montar exatamente o que eu quero. Só que, bom, feito durante o motográfico tá rodando, ele tá calculando as colisões.
E você já deve ter visto, com certeza, nos jogos, bugs em que o personagem se treme todo quando tá em Ragdoll, como, por exemplo, esse e esse outro aqui. Por que isso acontece? Por que não tá acontecendo nesses outros dois? Bom, quando você está simulando física dentro de um jogo, esses personagens, na verdade, eles não têm uma colisão real, eles atuam simulando forças da vida real. Na vida real, a gente tem algo que se chama uma lei da física, que é dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é uma lei da física. Funciona normalmente, não precisa ficar criando código. Só que nos jogos é permitido que um corpo atravesse o outro, cara. Então você precisa, quando um corpo atravessar o outro, fazer uma força contrária para que justamente essa ação e reação seja constante. Então, ali o que está acontecendo é um corpo está tentando penetrar o outro e está automaticamente fazendo uma força de repulsão, só que quando vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, fica nessa cadeia de vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não acaba nunca. Alguns jogos, quando entram no Ragdoll, você pode perceber que eles desativam a física, então eles salvam a pose do personagem, como ele caiu, e depois eles desativam. Por quê? Isso vai consumir menos desempenho, vai fazer com que o personagem fique menos bugado, e como vocês podem ver, conforme o tempo vai passando, pode ser que o personagem fique ainda mais bugado. Bom, sobre essa questão da pose, uma outra coisa massa é que, sei lá, que o próprio Red Dead Redemption faz com maestria. Por exemplo, como é que eles fazem para quando o personagem cair, ele levantar? Bom, aqui vocês podem ver que tá arcadezão, né? Tipo, não tá nível realista, Rockstar. Para isso, a gente precisa salvar a localização dele no Ragdoll, ou seja, ele vai cair em Ragdoll e eu vou constantemente salvar a pose dele. Dentro da Unreal Engine, isso funciona através do Pose Snapshot. Então tem um código para isso, né? Então deixa eu vir aqui. Eu vou simular a física. E agora eu vou aqui, ó, nos meus códigos. E eu vou dar um preview no meu personagem. Aqui. Tem um monte que é para facilitar bastante, né? Ó, acertei, hein? Ele tá simulando física e ele tá nessa pose. Olha só que legal. Bacana, né? Então, quando eu vou passar dessa para outra pose, o que eu faço? Primeiro, eu salvo essa pose. E depois, eu vou pegar e vou atualizar a localização do que vocês estão vendo, que é a cápsula. Ó. Na verdade, a cápsula é atualizada com frequência enquanto ele está em Ragdoll, porque se um carro atropela, se o personagem está em movimento, essa cápsula de colisão tem que ir seguindo o personagem. Então, quando eu levantar, eu vou calcular uma série de coisas. Por exemplo, para onde o personagem está olhando, porque eu preciso saber se a animação que eu vou rodar é uma animação dele se levantando de frente, de costas, de lado. Aqui eu tenho só 2 animações por fins de simplicidade, né? Mas nos jogos tipo a Rockstar, provavelmente, com certeza, eles escolhem entre uma série de animações. Mas é isso. Eu salvo essa pose, calculo se, por exemplo, o quadril está para cima ou para baixo. E aí, se tiver para cima, eu vou rodar uma animação para cima, uma animação que ele levanta para cima. Mas tem uma série de outras coisas. Eu tenho que desativar a física, tenho que fazer o blend entre a animação e a pose. E aí, ele vai lá e levanta. Deixa eu cair aqui e agora eu vou levantar. Ó, tá vendo? E é isso que ele faz. Aí, para deixar mais realista, cara, você vai precisar trabalhar muito para fazer esse blend, trabalhar também o próprio Physics Asset. Mas aqui pro meu jogo, ele levantando de frente, de trás, já tá mais do que bom, já tá mais do que legal. Outra coisa legal aqui é, lógico, quando a gente mete bala nos caras, né, ó. Caiu, Ragdoll, 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 doideira. E tem outra parte de simulação de física ali, né, que eu também boto para simular o capacete e tal. Enfim, muito da hora saber como os jogos são criados.